Tá bom. Então, Ana, vou entrar com você no ar em 3, 2, liga o telefone. Olá, gente que está acompanhando a gente aqui nessa live. Só aguardar mais alguns minutinhos, o pessoal está chegando, está entrando aqui. Maravilha, vamos começar então aqui. Para quem está chegando agora, hoje é o Dia Mundial do Meio Ambiente, dia 5 de junho. É um dia da gente relembrar e reforçar todas essas lutas que acontecem ao redor do mundo para preservar biomas, florestas, oceanos e tantas outras questões mais do que importantes para a nossa vida, aqui nessa bolinha azul chamada planeta Terra, que está vagando aí pelo espaço. Essa live da Cataca Livre, que tem parceria com a Change.org, está sendo transmitida simultaneamente pelo YouTube, pelo Facebook e pelo Twitter, então é só você escolher a plataforma que você acha melhor para acompanhar todo esse bate-papo, que vai contar com a entrevista mais do que especial da principal liderança feminina indígena do país, que é a Sônia Guajajara, que é a coordenadora executiva da APIB, que é a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. Olá, Sônia, tudo bom? Queria agradecer a sua presença e também que você se apresentasse para quem está acompanhando a live aqui com a gente e que ainda não te conhece, por favor. Olá, gente, bom dia. Bom, eu quero agradecer muito aqui pelo espaço, né, do Catraca Livre, para a gente falar nesse dia, esse dia que, né, é tão oportuno estar falando das questões ambientais, uma vez que nem todos os dias é dedicado um tempo, né, para a gente trazer a urgência que é debater sobre o meio ambiente, né? Bom, eu sou a Sônia Guajajara, sou do estado do Maranhão, da terra indígena Araribóia, sou da coordenação executiva da APIB, que é a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. E falo hoje aqui, né, do meu estado, né, diretamente aqui do Maranhão, com vocês. Obrigada. Maravilha, seja muito bem-vinda. É uma honra para a gente contar com a sua participação. Junto comigo nesse bate-papo, eu tenho a honra também de apresentar a jornalista Mainari Nascimento, que é da Change.org, que vai participar comigo. Tudo bom, Mainari? Tudo bem, bom dia, pessoal, bom dia a todos. Quero agradecer o espaço e a parceria da Catraca Livre e também a Sônia por ter topado conversar com a gente sobre esse tema tão importante nesse dia que é tão especial. Maravilha. Queria que você falasse também um pouquinho sobre a Change.org, para quem não conhece a plataforma, acho que vale a gente aproveitar esse momento aqui. Legal, pessoal, a Change.org hoje é a maior plataforma de abaixo-assinados online do Brasil e do mundo. Então, é uma plataforma livre e aberta para que as pessoas possam se mobilizar em torno das causas que elas acreditam, juntar apoiadores, pressionar poder público, seguir com suas lutas. Maravilha. Para quem está acompanhando a live, a gente vai ter 3 grandes temáticas que vão estar permeando todo esse nosso bate-papo. A gente vai começar falando sobre a Amazônia, depois vai prosseguir falando sobre um pouco de política ambiental e, por fim, vamos terminar falando sobre indígenas e coronavírus. Eu queria começar esse bate-papo já fazendo uma pergunta para a Sônia, que é dentro desse bloco sobre a Amazônia. Bom, Sônia, há uma crise ambiental aqui na região da Amazônia Legal, com recordes de desmatamento, mesmo durante uma pandemia. O presidente e o ministro do Meio Ambiente são parte do problema, em vez de resolvê-lo. Que tipo de resposta a sociedade pode dar para isso? Olha, né, fato que a gente está vivendo assim, uma das piores crises da nossa história, né? Porque nós temos a crise sanitária, a crise econômica, a crise ética e a crise ambiental, né? E infelizmente, quando a gente fala da crise ambiental, não é um problema que afeta somente o meio ambiente, né? Não afeta somente a natureza. Quando se trata da
legalização da destruição do meio ambiente. Nesse caso, nós estamos falando aqui especificamente da Amazônia. Nós estamos falando de um lugar que tem muita gente também, né? Que tem pessoas, que tem cultura, que tem diversidade, né? Que muitas das vezes, para a maioria das pessoas, se fala de meio ambiente, parece que é uma coisa separada, né? Parece que é uma coisa que está totalmente dissociada da vida humana, né? Infelizmente, ainda é assim que muita gente pensa, né? Que fazer a luta ambiental é uma luta isolada, né? E, infelizmente, também a gente constatar que muitas ambientalistas, entidades ambientais, que fazem uma luta, sabe, ótima, excelente para defender o meio ambiente, também não conseguem perceber essa relação entre o meio ambiente e as pessoas. Então, acho que a primeira coisa que as pessoas têm que entender é que não dá para fazer lutas dissociadas, né? Meio ambiente e direitos sociais. Não dá, né? Tem que entender que, por exemplo, os territórios indígenas, que já são, né, comprovadamente os territórios mais preservados, mais protegidos, mesmo que não tenha nenhuma política ambiental efetiva, né? Então, quem protege é exatamente o modo de vida dos povos indígenas. É exatamente, né, a forma como a gente se relaciona com esse meio ambiente, né? Que a gente tem que continuar falando que não é meio, né? Não é meio, é um todo. Bom, então, as comunidades tradicionais, né, que está ali, os quilombolas, extrativistas, né, ribeirinhos, todo mundo tem essa relação de respeito, essa relação harmoniosa, e é exatamente essa relação que garante essa preservação, né? E aí, quando a gente fala da demarcação dos territórios indígenas, as pessoas não entendem. Caiu o sinal aqui, acho que da Sônia. Vamos aguardar um pouquinho, retornar aqui o sinal dela. É isso aí, né, gente? Live, hoje, nos tempos atuais, acontecem esses problemas técnicos. Acho que ela caiu mesmo, vamos esperar ela voltar. Só aguardar um pouquinho. Sônia, pode continuar aí, Sônia. A gente estava aguardando aqui o retorno de uma caída na transmissão. Ok, então você vai ver o quanto é urgente lutar pela demarcação desses territórios, né? E aí é importante as pessoas pensarem, né? O quanto é importante apoiar a causa indígena nessa luta pela demarcação. E então o recado que fica direto, né, para as pessoas, que a luta pelos territórios indígenas, essa luta política que a gente faz todo dia, esse embate que a gente faz no Congresso Nacional, né, para demarcar os territórios, não é uma luta que beneficia só os indígenas, né? Mas é uma luta que beneficia todo mundo, porque é exatamente esses territórios que estão a maioria das florestas em pé. É exatamente essas florestas que regula as chuvas, né? Inclusive as chuvas que abastecem as grandes lavouras das grandes monoculturas. Então, né, o que a gente faz beneficia todas as pessoas e eles acabam achando que é uma luta de índio, que ainda é assim que chama, né? Não entende que é uma luta pelo planeta, né? Então, eu acho que é bem importante as pessoas entenderem, né, e saberem, né? Eu acho que não entende, né, mas é importante saber que nós indígenas, nós somos hoje 5% da população mundial, todos os indígenas no mundo. Nós somos 5% da população mundial. Nós conseguimos proteger, com o nosso modo de vida próprio, 82% da biodiversidade que existe ainda viva no planeta. Tá? Então, se isso não é uma coisa que toca e faz com que as pessoas compreendam que essa luta, né, tem que ser compreendida e abraçada por todo mundo, né? Então, é difícil de conseguir outra forma, né? Porque se não há biodiversidade, não há condição de ter vida no planeta, né? Então, quando a gente faz a luta contra essa expansão do agronegócio, contra, né, a exploração dos minérios nos territórios indígenas, né, contra o desmatamento que só cresce, principalmente agora em tempo de pandemia, né, que estão querendo aproveitar para passar a boiada,
né? Então, é um problema que vai ficar para o mundo, né? A luta que a gente faz para prevenção e controle de queimadas, né? Para evitar esse ano, inclusive, as estimativas não são nada animadoras, né? Que tende a aumentar ainda mais as queimadas, mais do que ano passado. Então, eu trago essas situações aqui para as pessoas poderem entender, né, o impacto né, de todas essas situações, né, todos esses ataques e essas invasões, né, na vida de cada um, sabe? O impacto não fica só para nós, é claro que é maior para nós, porque é um impacto direto, mas é um impacto que chega para todo mundo. Então, Sônia, perfeito, Sônia. saúde ambiental, né, socioambiental, ela é urgente. Perfeito, Eu queria até passar a bola, a Sônia falou sobre queimadas na Amazônia, eu sei que você tem uma pergunta sobre isso aí, Mainari, eu queria passar a bola para você para a gente continuar esse debate dentro desse tema. Isso, queria falar justamente, queimadas, desmatamento na Amazônia, como a Sônia comentou, ainda é um longo caminho, né, para a gente percorrer nesse assunto, mas a gente nota, talvez, queria até saber a sua opinião sobre isso, um maior engajamento da sociedade nas pautas ambientais, uma maior preocupação. A gente vê aqui na Change.org, por exemplo, que o meio ambiente é um dos temas que mais engajam, né, os nossos usuários. Isso tanto em quantidade de petições criadas sobre meio ambiente, quanto de assinaturas coletadas nessas petições. Inclusive, a segunda maior petição da história da Change.org no mundo inteiro é sobre o desmatamento na Amazônia, contra o desmatamento. Está perto aí de 6 milhões de apoiadores no total. Então, assim, você acha que apesar desse longo caminho que a gente ainda precisa percorrer, o brasileiro está um pouco mais ligado nessa causa? Acho que ela caiu de novo. Será que caiu aqui mais uma vez? A gente pede desculpa aí, mas como estamos na live, infelizmente estamos sujeitos a isso. Vamos aguardar, acho que ela vai retornar agora aqui. Opa, retornou. Você pode refazer a pergunta, Mainara? Gente, infelizmente, minha internet hoje está terrível. Imagina, Sônia. Imagina, sem problemas. Então tá bom, vou refazer a pergunta. Eu estava falando que você explicou, né, que ainda tem um longo caminho para a gente percorrer nessa mobilização em torno do meio ambiente, porém, queria até saber a sua opinião sobre isso, né, a gente vê que o engajamento da população, né, da sociedade nessa temática está aumentando um pouco, é crescente. A gente toma como exemplo a segunda maior petição criada aqui na Change.org na história da Change, né, toda a história da Change no mundo todo é contra o desmatamento na Amazônia. Então essa petição já está perto de bater 6 milhões de assinaturas. Então, apesar de ainda faltar uma longa estrada, né, para a gente percorrer sobre esse assunto, você acha que, de maneira geral, o brasileiro está um pouco mais engajado, está se preocupando mais, está mais ligado nessa causa? Eu acho que, como nós estamos numa conjuntura política totalmente complexa, né, onde temos uma autorização direta do Palácio do Planalto para explorar, para desmatar, né, para permitir invasões, as pessoas começaram a perceber mais a gravidade que é, né? Acho que as pessoas começaram a entender, né, que essa luta ela não é só uma luta de quem é ambientalista ou de quem é indígena ou de quem vive na floresta, né? Mas que é realmente uma luta, né? Tem que ser uma luta coletiva. Então, é bem notório, sim, que há uma maior preocupação, né? E há também mais esse engajamento. E com certeza, a gente vai, sabe, nesse período de pandemia, que o desmatamento só cresce, né? E todas essas ameaças de ainda mais, né, ao meio ambiente, que hoje não é só uma ameaça que vem ali dos invasores, que a gente sempre fez uma luta grande contra os invasores, né? Contra quem retira madeira ilegal, quem faz garimpo ilegal, né? Mas hoje se tornou uma luta contra o próprio Estado, né? Tem que ser uma luta contra o próprio Estado brasileiro, porque é exatamente o Estado brasileiro que está promovendo toda essa destruição, né? Está tentando legalizar, inclusive, até por meio da legalização da grilagem, né? O projeto de lei, a medida provisória aí 910, que teve 15 dias atrás aí para ser votada no Congresso. Em seguida,
o projeto de lei, né, que eles rapidamente mudaram ali, no momento que a medida provisória não foi para a pauta, já que era um projeto de lei, levou que é a mesma coisa, né, o 2633, que tem exatamente essa intenção, né, de legalizar a invasão, né, e que significa... Mais uma vez, está com instabilidade na internet lá, a gente pede mais uma vez desculpa, mas vamos seguir aqui nesse bate-papo, vamos ter um pouquinho de paciência. Acho que retornou. Retornou. Vamos aguardar mais um pouquinho. Caiu novamente, mas vamos aguardar que ela já retorna. Está um pouquinho instável mesmo, mas está rolando, gente. Continuem aí. E vou aproveitar também esse momento para relembrar que vocês podem mandar também dúvidas para a gente aí por comentários em qualquer uma das redes. O pessoal de mídias do Catraca Livre está acompanhando tudo. E assim que possível, a gente vai tentar trazer alguma dessas questões aqui para o bate-papo. Sônia, tá tudo certo? Estamos de volta? De volta. Mas aí é isso, gente. É exatamente, né, um momento grave, né? Um momento grave de toda a nossa história, mas que a gente percebe, sim, né, essa maior adesão das pessoas de se preocupar e também de estar se envolvendo. Né? Aí eu estava falando das medidas que estavam tramitando no Congresso Nacional e que houve um engajamento, né, de artistas, de celebridades, né, de várias pessoas que nunca tiveram esse olhar direcionado, né, a ter esse posicionamento sobre meio ambiente, e agora botou a cara e enfrentou os próprios parlamentares. Né? Então, foi, claro, uma mobilização do movimento indígena, né, das articulações que a gente tem com redes de comunicação, com apoiadores, que sensibilizou essas pessoas a entrarem. Então, quando entra, não tem jeito, né? Já fica e já segue aí totalmente envolvido. Então, é assim, muito importante, né, esse engajamento nesse momento. Maravilha. Mainari, você quer seguir com a próxima pergunta? Eu acredito que ela já respondeu um pouco, né? Eu gostaria só de ressaltar mesmo a força, né, dessa mobilização, quando a sociedade se une, as pessoas somam essa força. O ano passado também, quando a gente teve aquele recorde de queimadas na Amazônia, o céu escureceu no meio da tarde em São Paulo, a gente se surpreendeu com outro abaixo-assinado, esse relacionado especificamente, né, às queimadas na Amazônia, que em poucos dias, assim, em menos de uma semana, ele conseguiu 4, 5 milhões de assinaturas. E a gente vê que isso oferece uma possibilidade, nessa mobilização, dá uma oportunidade, dá uma possibilidade de as pessoas pressionarem diretamente os governantes, as autoridades. Essa petição, por exemplo, ela foi entregue diretamente para o presidente da Câmara, na época, né, o Rodrigo Maia, e no mesmo dia ele instaurou uma comissão externa para acompanhamento das políticas ambientais e integração com a economia. Então, acho que, como a Sônia falou, faz a diferença, realmente, né, quando a sociedade se engaja. Quer comentar sobre isso, Sônia, ou a gente pode seguir aqui? Não, eu queria só complementar também, né, essa questão do engajamento. Que no ano passado, a PIB realizou uma jornada pela Europa. Né? Levamos a campanha Sangue Indígena, Nenhuma Gota Mais, que percorreu 12 países, 20 cidades, em 35 dias. E nessa jornada, a gente conversou com representantes de empresas que têm negócios aqui no Brasil, ou que compram negócios aqui, ou que compram produtos do Brasil, ou que financiam, né? Nós conversamos com parlamentares ambientalistas, conversamos com representantes do executivo e também com a sociedade civil, vários movimentos, né? E ali a gente já trazia essa preocupação com o acordo do Mercosul, que esse acordo iria pressionar mais ainda aqui a demanda por territórios, né, por terra, para esses setores empresariais, para que pudesse produzir mais, porque o acordo ia liberar, né? O acordo ia liberar mais ainda essa exportação de produtos brasileiros com taxa de isenção de impostos, enfim, estava facilitando ainda, né? Aí é claro que ia pressionar muito. Então, nós fizemos uma conversa direta lá, trazendo essa preocupação que tudo isso, o aumento de tudo isso, dessa demanda e essa exploração, impacta diretamente o meio ambiente e também a nossa vida, nosso povo, que hoje clama por demarcação dos territórios indígenas, né? Que ainda há um passivo muito grande aqui,
E com o Mercosul, a gente iria não só não ter os territórios demarcados, como teríamos pessoas expulsas de áreas já com processos concluídos, que é exatamente a posição do governo federal hoje, né? A decisão política de não demarcar terra indígena e de rever territórios demarcados. Então, nós levamos preocupações para a Europa e agora, com essa tramitação do projeto de lei na Câmara, a gente retomou essa conversa, esse diálogo com esses setores empresariais e também com parlamentares, e veio de lá posicionamentos diretamente para o presidente da Câmara, né, o Rodrigo Maia, eles falando que se não há um comprometimento no Brasil em respeitar o meio ambiente, então ia enfraquecer essas relações, né? E isso foi bem importante também, né, nesse momento. Então, essa mobilização, essa sensibilização permanente, né, é fundamental. Era justamente sobre essa temática que a gente vai abrir esse próximo bloco de política ambiental, que já vou abrir com uma pergunta, que é justamente sobre isso, Sônia, que é sobre o Ricardo Salles, né, que tem quem chama ele de ministro do meio ambiente, né, e ele tem muitas razões, né, para isso, né, como uma frase que ele disse de passar a boiada na regulamentação ambiental, enquanto a imprensa se preocupa com a pandemia. E até o agronegócio tem se manifestado contrário a algumas decisões da pasta, e a imagem do país está derretendo no exterior, que é justamente essa questão que você está trazendo, de como o mundo está olhando para a gente no nosso papel de defender o nosso meio ambiente. Você acha que é possível a gente recuperar toda essa destruição depois desse governo? Olha, a tragédia vai ser grande, viu? O rastro de prejuízo que vai ficar não tá escrito. Então, nós vamos ter que, né, se Bolsonaro se sustentar aí por 4 anos, com certeza que o resultado vai ser trágico para o meio ambiente e para as pessoas, né? Acho que teve mais uma instabilidade. Deixa eu ver se ela retorna aqui. Vamos aguardar mais um pouquinho. Peço paciência para quem está assistindo a gente. E poder reconstruir, né, esse impacto, né, totalmente destrutivo que vai ficar. Sônia, cortou um pouquinho uma parte da resposta por causa do sinal da internet. Você pode responder de novo para a gente conseguir pegar todo o raciocínio? Então, falei que se Bolsonaro se sustenta nesse governo durante os 4 anos, né, o prejuízo vai ser, né, imensurável e vai precisar de um engajamento ainda muito maior da sociedade, né, para a gente poder reconstruir, né, porque o prejuízo dessa política destrutiva de Bolsonaro, né, é trágico. Maravilha. Eu vou passar a bola aqui para a Mainari. Mainari, você pode mandar a próxima pergunta? Claro. Queria seguir nesse assunto, né, falando um pouco sobre a declaração do ministro do Meio Ambiente, já puxando um gancho também para o dia de hoje, Dia Mundial do Meio Ambiente. Como a Sônia falou, né, a gente atravessa aí uma fase de muitos ataques vindos de diversas frentes. Só que, por outro lado, a gente vê que para cada ataque há um contra-ataque também, de forma pacífica da sociedade, né? Então, somente nessa semana, depois que as declarações do Salles vieram a público, né, sobre passar a boiada, a gente notou que uma petição que pede a exoneração imediata dele do cargo de ministro recebeu 35 mil assinaturas. E hoje, o autor dessa petição, ele deve protocolar todas essas assinaturas, que já totalizam aí mais de 160 mil, no Ministério Público Federal de Santa Catarina, aproveitando que hoje é o Dia Mundial do Meio Ambiente, né? Aí eu queria saber, Sônia, o que você espera dessa data de hoje, né? Que tipo de ações, reivindicações, comemorações, temos o que comemorar? Que ações você espera para hoje? Olha, se a gente tivesse um presidente sério, comprometido, não, ou melhor, se a gente tivesse um presidente no Brasil, né, que no momento nós não temos, nós estamos, o sentimento é de que nós estamos num barco totalmente à deriva, né? E se fosse, né, um governo sério, hoje mesmo sairia a exoneração do ministro Salles, né? Esse ministro que a gente diz já o tempo todo que é um ministro antiambiental, né? Então, hoje sairia já a exoneração dele, porque o que ele falou ali, né, é não só um desrespeito, mas é uma, né,
é muito criminoso, né? É totalmente criminoso a expressão tanto do ministro Salles, quanto do ministro da Educação, né, quanto da Damares, da forma como eles se posicionaram ali naquela reunião, parecendo mais uma reunião de organização criminosa do que de governo, né? Então, muito perigoso. Lamentavelmente, né, é um dia que, assim como é o dia do índio, assim como é o dia da mulher, né, é um dia de luta para a gente, né? É um dia de luta, é um dia de mobilização, é um dia de sensibilização, né, para que as pessoas se engajem, porque o que comemorar, né, de fato não existe, né? Não existe. O que há mesmo é esse chamado, um chamado geral para que as pessoas se envolvam, se engajam. Então, eu acho sempre importante esses dias, porque se as pessoas não dão atenção, né, durante todo o ano, mas tem pelo menos um dia para a gente fazer os alertas necessários, né? Então, esse dia do meio ambiente é importante isso, para a gente trazer o alerta, trazer o chamado, né? E acho que muito mais do que chamado é trazer essa convocatória, né? Uma convocatória para o engajamento da sociedade, para entender, né, essa luta em defesa do meio ambiente, né, como uma questão coletiva, uma causa que tem que ser compartilhada e de forma urgente, né? Não temos mais muito tempo a esperar, né? O momento de lutar e de se envolver é agora. Maravilha, Sônia. Eu queria aproveitar esse momento para a gente puxar a questão para um outro lado, que é sobre a questão sanitária no Brasil. Em tempos de pandemia, o mundo se vê obrigado, né, a pensar soluções para questões sanitárias. No Brasil, 45% das pessoas não têm nenhum tipo de tratamento de esgoto produzido diariamente. Assim, quase metade do resíduo gerado volta para a natureza com todos os poluentes. Eu queria perguntar para você, Sônia, qual o papel das autoridades para evitar tragédias no futuro por não cuidar devidamente de questões básicas como o saneamento? Sabe, Alan, eu sempre trago, claro, essa preocupação, né, em relação a essa falta de saneamento, né, em geral, assim, mas eu sempre procuro também trazer essa reflexão sobre a forma que a própria sociedade lida com isso, né? Porque a gente já sabe que não é normal não ter saneamento, né? E a forma como todos os esgotos, né, nas grandes cidades são derramados nos rios, né, nas praias. E a gente está falando da... Só aguardar mais um momento, a gente teve uma leve interrupção na transmissão da Sônia, ela está com um pouquinho de instabilidade aí na transmissão, mas guardar um pouquinho que ela retorna, tem retornado todas as vezes, então vamos aguardar só um pouquinho. Enquanto isso, vou também voltar a relembrar que vocês podem estar mandando perguntas e dúvidas por todas as plataformas aí, YouTube, Twitter e Facebook, e se a gente conseguir um tempinho aí no final da entrevista, a gente vai conseguir trazer essas perguntas, tá bom? Sônia, estamos de volta, pode prosseguir. Bom, eu falei, né, dessa preocupação com, né, os governos que acabam jogando todos os esgotos das grandes cidades para os rios, né, para o mar, né? Mas o que me preocupa mesmo assim é como que a sociedade não reage sobre isso, né? A gente até já consegue fazer com que as pessoas hoje olhem, né, de forma mais preocupada, por exemplo, com o veneno, com os agrotóxicos que são jogados na comida, né? A gente já conseguiu fazer a população entender que é grave, né, essa utilização dos agrotóxicos. Mas a gente não conseguiu ainda fazer a sociedade perceber o quanto que essa luta, né, por saneamento tem que ser uma luta também da sociedade, de exigir, de cobrar dos governos, né, toda essa estrutura, né, essa estrutura de saneamento. Então, se há um engajamento da sociedade para isso, para pressionar o governo, também vai fazer com que as pessoas assumam, né, comportamentos de respeito e de cuidado com o meio ambiente, né?
porque a gente cobra muito do governo, mas você vê a quantidade de lixos, né, que, para além dos esgotos, vem diretamente das pessoas, né, para as áreas públicas, né, para os parques, para os rios. Então, você vê hoje que o quanto que os estudos, né, os pesquisadores já mostram a quantidade de plásticos que são jogados dentro dos rios, né, diretamente pelas pessoas. Então, acho que é uma mudança de comportamento, né, que tem que ser muito bem geral, né, e tem que ser assumida por todo mundo, sabe? É importante pressionar os governos para garantir estruturas né, de saneamento básico para todas as pessoas, mas que as pessoas também têm que assumir a sua parte. Maravilha, perfeito. A gente vai fechar, a gente encerrou agora esse segundo bloco, a gente está agora para o nosso terceiro bloco de perguntas, e agora que vai girar em torno das questões relacionadas com os indígenas e o coronavírus, um debate super importante, que acaba ficando de lado dentro do noticiário de todas essas notícias relacionadas com a Covid-19. Eu queria abrir essa conversa perguntando para você, Sônia, quais os impactos da negligência do governo em promover medidas para combater a Covid-19 entre os povos indígenas? Eu acho até que eu começo trazendo essa reflexão sobre o impacto da Covid-19 entre os povos indígenas e também para o meio ambiente. Porque a Covid-19, né, como já comprovado, ela atinge todo mundo, né, todas as gerações, mas a letalidade é maior entre os idosos, né? A letalidade é maior entre os anciãos. Só aguardar mais um momento que tivemos uma instabilidade no sinal. É sempre bom lembrar que a gente está ao vivo simultaneamente no Twitter, no YouTube e no Facebook da Catraca Livre. Assim que a Sônia retornar aqui com o sinal, a gente prossegue esse nosso bate-papo super importante sobre o meio ambiente. Nessa data super importante também, que é o Dia Mundial do Meio Ambiente, nesta sexta-feira, dia 5 de junho. Só aguardar mais alguns instantes. Mainari, lembrando, eu queria também que você pudesse falar também um pouquinho, assim, a gente tem um público bem rotatório aqui durante a live. Uhum. Enquanto a Sônia não aparece, eu queria que você falasse também um pouquinho sobre a plataforma da Change.org. Acho que as pessoas não conhecem, se não é todo mundo que conhece a plataforma, então acho que ela voltou. Então Voltou, eu acho. vou deixar no finalzinho para você poder falar um pouquinho de novo. Tá Sônia, bom. pode prosseguir, por favor. Gente, olha, eu vou contar uma coisa. Desde que começou essa pandemia, o isolamento social, que eu estou aqui fazendo tudo quanto é entrevistas, né, live, e é a primeira vez que essa internet está caindo assim com tanta frequência, viu? Não, mas fica tranquilo, a Sônia te compreende, faz parte. Acontece. Tá bom. Eu estava falando, então, né, dessa atenção, né, para o impacto dessa pandemia na vida dos povos indígenas e que, de certa forma, afeta diretamente o meio ambiente, né? Porque é uma doença que atinge todo mundo, né? Mas que mata principalmente os mais velhos, né? E para nós, os nossos anciãos, eles são a nossa, né, é a nossa biblioteca, né, é a nossa fonte de sabedoria, são os nossos tesouros vivos, né, e que tem consigo todo um conhecimento, né, ancestral e todo esse legado mesmo, né, da nossa história. E quando esses anciãos morrem, eles levam consigo, né, todo esse conhecimento que para nós é a nossa a garantia da continuidade da nossa identidade, né? É o que garante a nossa cultura. Mainari, aproveitando, quer aproveitar agora esse momento que aproveitar enquanto ela volta. Para falar um pouquinho? Pode falar um pouquinho sobre a plataforma, fica à vontade. Tá bom, obrigada. Bom, para quem ainda não conhece a Chain, acho que ela retornou. Vamos aguardar aqui. Sônia, fica tranquila, não precisa nem se desculpar, a gente compreende aqui as dificuldades. Então vamos direto, né? Bom,
E essa ausência do poder público, né? Essa negligência do governo federal, e aí aqui para nós, por meio da CESAI, né? Ela tá permitindo com que a mortalidade entre os indígenas aumente de forma muito acelerada. A falta de estrutura, né? A falta mesmo de comprometimento, né? Tá fazendo com que esse vírus entre já nos territórios e se propague, né? De maneira muito rápida. E aí nós temos até o dia de ontem, né? Nós temos já um número de 211 indígenas mortos, né? Pela Covid-19. Nós temos um número de 2.178 infectados. E isso já atinge 83 povos indígenas, né? Já espalhado pelas 5 regiões. Só no estado do Amazonas já foram 129 mortes. Então, olha só, isso para a população indígena é muito grave, né? Porque enquanto a letalidade entre a população brasileira como um todo está 5,6%, entre os povos indígenas já chega a 9,6%. Né? Então, para nós, já está acima da média da população geral. Né? Aí o pior, né, e o que comprova essa negligência da CESAI, é que enquanto nós temos 211 mortos registrados pelo Comitê Nacional pela Memória, né, e pela Vida e Memória Indígena, que é um comitê criado pela PIB, né, que está fazendo esse levantamento e essa sistematização, né, enquanto nós temos 211 mortes comprovadas, a CESAI temos mais uma instabilidade, vamos aguardar mais um pouquinho. Daqui a pouquinho nós já retornamos, a gente continua com esse bate-papo aqui sobre o Dia Mundial do Meio Ambiente. Voltou. Pode seguir, Sônia. Enquanto o comitê, né, pela Vida e Memória Indígena registrou 211 mortes, a CESAI registrou apenas 60 mortes. Então, tu percebe aqui não só uma negligência, mas um genocídio institucionalizado. Porque no momento que Peço desculpas novamente, deu uma quedinha no sinal. Só aguardar mais alguns instantes, ela já retorna. Vamos ver se ela retorna já em breve. Espera só um minutinho. Lembrando que a gente está aqui ao vivo no Twitter, no YouTube e no Facebook. E estou vendo que algumas perguntas estão surgindo aqui já. Logo mais a gente vai tentar arrumar um tempinho no final dessa transmissão ao vivo para poder puxar esses assuntos. Acho que agora ela vai retornar. Então, está conectando aqui. Você está ouvindo a gente aí, Sônia? Tudo certo? Só concluindo, né, essa parte, que a gente constata não só uma negligência, mas, né, um genocídio institucionalizado. Porque no momento que a CESAI nega o registro desses números, né, ela está tentando esconder uma situação que está totalmente grave. Né? Enquanto o comitê registrou 2.178, né, indígenas contaminados, a CESAI registrou apenas 1.620. Então, nesses últimos 2 dias, né, de junho, a gente teve um número de mortes igual a todo o mês de abril. Sabe? Então, se continua com esse aceleramento das mortes desse jeito, sabe? É sim um genocídio, né? É sim. Então, nós estamos sim no risco de um outro genocídio entre os povos indígenas. E a gente fala o outro porque já teve sim outros na época da ditadura, da colonização, que matou, né, muitos povos. Esse aumento nesses últimos 2 dias, né, de mortes, igual abril todo nós tivemos 28 mortes, né? E nós tivemos 26 no mês de abril. E agora, somente no dia 1º e 2 de junho, nós tivemos 28 mortes. Isso representa, né, mais de 550%, né, de aumento da morte dos povos indígenas em 2 dias. Então,
realmente nós estamos num estado muito grave, né? Se não houver medidas estratégicas, né, de barreiras sanitárias e preventivas agora, nós indígenas estamos em risco. E quando eu falei que atinge diretamente o meio ambiente, eu falei o quê? Que os velhos são, né, a sustentação da nossa cultura, a sustentação, né, da nossa história. E se esses velhos morrem, né, o nosso modo de vida também enfraquece, a nossa identidade enfraquece. E se os modos de vida indígena estão enfraquecidos, né, o meio ambiente também está enfraquecido, porque nós somos, né, nós todos somos a própria natureza. Sim. Eu vou passar agora aqui a bola para a Mainari. Mainari, quer fazer a próxima pergunta? Isso, quero, porque é justamente sobre esse assunto, né? Queria até anunciar aqui em primeira mão nessa live que lideranças indígenas acabaram de lançar um abaixo-assinado aqui na Change.org, cobrando a realização de testes do novo coronavírus nas aldeias do Mato Grosso. Nessa petição, né, que é feita por lideranças do povo chiquitano e do Alto do Xingu, eles dizem, como a Sônia falou, né, temer um novo genocídio, que um novo genocídio esteja em curso. Não sei se ela está nos ouvindo. Sônia? Tá, acho que caiu. Eu acho que deu uma queda, mas só aguardar um pouquinho que ela já retorna, a Mainari. A gente está tendo que lidar com essa instabilidade na internet, mas faz parte. Ainda mais nesse atual momento de quarentena, todo mundo está lidando com isso à distância. É super compreensível. Ela está retornando agora. Vamos só aguardar ela aparecer. Sônia, está ouvindo a gente novamente? Sim. Pode seguir, Mainari, por favor. Então, tá bom. Repetir rapidamente a pergunta. Eu anunciei, né, que lideranças indígenas do Mato Grosso acabaram de lançar um abaixo-assinado aqui na Change.org, pedindo a realização de testes do novo coronavírus nas aldeias. Eles ressaltam, como você falou, né, a possibilidade de que um novo genocídio esteja em curso. Eu queria saber de você o quão importante é esse pedido que as lideranças fazem nesse abaixo-assinado, né, realização de testes do coronavírus nas aldeias, para a proteção dos indígenas nessa pandemia. Olha, essa disponibilização dos testes, eles já foram, né, esse pedido já foi feito por nós desde o primeiro dia que declarou a pandemia e quando a gente já viu o risco, né, aqui no Brasil se alastrar, a PIB fez uma carta para o governo federal exigindo um plano de contingenciamento emergencial para os povos indígenas. Em seguida, nós fizemos uma carta para todos os governadores, todos os estados, apresentando 10 medidas de comprometimento desses governos, né, com ações concretas e intergovernamental, né, com o governo federal, com os municípios e também com o movimento indígena, né, interinstitucional. E em seguida, nós realizamos o acampamento Terra Livre Online, que a gente também trouxe esse assunto para o debate, e logo mais chamamos uma Assembleia da Resistência Indígena para elaborar um plano emergencial da PIB, né? E nesse plano a gente novamente traz essa urgência, né, sobre a testagem. E é claro que essa iniciativa do Mato Grosso ela é fundamental, né? E que é uma iniciativa que tem que ser né, ampliada para todos os estados, porque a situação de emergência, né, ela está já em todos os territórios indígenas. E só um exemplo, né, do tanto que é urgente, aqui no Maranhão, né, o povo Cricati, né, houve sintoma dentro da aldeia, e aí a gente exigiu da CESAI a disponibilização dos testes, e a CESAI enviou para o povo Cricati 10 testes. 10 testes, olha só, numa população de 1.200 pessoas. Esse indígena fez o teste, deu positivo, e logo em seguida, né, várias pessoas estavam com sintomas, foram também para testagem no município, né, utilizando os testes do município, né, disponibilizado pelo Estado, e somente nesse bloco aí, nós tivemos 14 indígenas que testou positivo. 14. Rapidamente o sintoma se alastrou, levou mais outro bloco de indígenas e logo 2 dias depois
a gente teve mais 14 indígenas, aliás, mais 13 indígenas testado positivo. Então, em uma semana ali, nós tivemos 27 indígenas que testou positivo. Agora, 27 indígenas testou positivo. Olha só, que a Cafsasai mandou 10 testes. E a necessidade de testagem, ela continua, né? Para poder ser feita na aldeia inteira. É o sinal novamente, vamos aguardar um pouquinho ela retornar. Enquanto ela não retorna, a gente... Deixa eu ver se tem alguma... Vou ver algumas perguntas aqui nas plataformas. Vi que tem algumas perguntas rolando dentro do nosso YouTube. Vou tentar aproveitar os últimos minutos aqui que a gente tem dessa live, já que a agenda da Sônia está bem complicada hoje, ela tem diversas atividades, mas vou tentar puxar alguma pergunta aqui para o finalzinho. Vamos aguardar ela retornar aqui e a gente prossegue com essa live. Lembrando que a gente está ao vivo simultaneamente no Twitter, no Facebook e aqui no YouTube, onde eu estou acompanhando mais claramente. E vocês podem mandar perguntas nas 3 plataformas e participar nas 3 plataformas, comentando o que a gente está conversando aqui e também mandando perguntas que você vai tentar trazer aqui no final. Vamos ver se ela consegue retornar aqui dentro dessa live. Só aguardar mais alguns instantes. Posso aproveitar esse espacinho? Claro, enquanto ela não volta? Claro, Mainari. Obrigada. Queria divulgar o link dessa petição que eu comentei, né? As pessoas que estão assistindo, caso se interessem, queiram demonstrar apoio para os povos indígenas do Mato Grosso, que estão agora lançando essa causa pela testagem. Aí é só acessar change.org/povos indígenas protegidos. change.org/povos indígenas protegidos e assinar o abaixo-assinado. Perfeito. A Sônia está retornando aqui, eu acho. Foto aqui para ver se segura um pouquinho mais. Vamos lá. Tá ouvindo a gente, Sônia? Oi, estou ouvindo. Eu voltei sem foto para ver se segura melhor. Tá bom, vamos lá, vamos prosseguir então. Você quer concluir a sua resposta? Não sei se você acabou cortando o finalzinho. Tá. Bom, então é isso. Essa falta de testagem, né, é exatamente o que faz aumentar essa proliferação. Porque se o indígena não confirma que tem, ele não vai tomar os devidos cuidados. Então, é preciso garantir a testagem, assim como estrutura para casos de isolamento ou de tratamento entre os povos indígenas. Porque a estrutura que a CESAI dispõe hoje, né, não é suficiente nem para a demanda, né, que já tinha e principalmente agora, né, para os casos de Covid-19. Não dá conta. Certo. Mainari, você quer fazer mais uma última pergunta ou posso puxar aqui a minha? O que você fica à vontade? Pode puxar, fica à vontade. Tá, ainda dentro dessa temática, Sônia, eu queria perguntar para você se, como há muito descaso do governo em relação a esse enfrentamento da pandemia nas comunidades indígenas, de que forma vocês estão conseguindo se articular para conter a disseminação do vírus? E também quais são os desafios, né, nessa luta para vocês? Bom, desafio gigante, porque é uma responsabilidade do Estado brasileiro, né? É uma responsabilidade do governo e de garantir estrutura, né, de saúde, né, de garantir as condições para que os indígenas permaneçam nos territórios, né, que garantam o isolamento. Mas, infelizmente, nós não estamos tendo, né, esse apoio. E aí, cada povo, cada território está se organizando, né, a partir das orientações gerais que a PIB vem passando, que as organizações indígenas vêm informando, né, sobre os cuidados, sobre as medidas de higiene, né, e cada um está buscando as suas formas de se organizar e de se proteger. Então, nós temos mais de 20 barreiras, né, sanitárias que estão fazendo bloqueio nas aldeias para evitar a entrada de pessoas. Né? Nós estamos fazendo parcerias com entidades não governamentais para disponibilizar EPIs, né, e também material de higiene. Nós estamos com vaquinhas online, né? Tem vaquinha da PIB, tem vaquinha dos povos, dos territórios que estão circulando na internet. Então, cada um está buscando as suas formas, né, próprias de se proteger. E o plano da PIB vai, né, que próxima semana a gente conclui, nós vamos apresentar uma proposta, né, um plano com propostas que contém ali as medidas emergenciais, com estrutura, com ações, né,
urgentes. Vamos trazer também ali, né, o aspecto das medidas legislativas e judiciais que precisam ser observadas, né, e tomadas nesse momento. Vamos trazer também essa parceria e fortalecimento da rede internacional, né, de apoiadores aos povos indígenas e também a nossa rede de comunicação. Como fortalecer uma linguagem, né, para comunicar também para dentro das aldeias, nas áreas mais remotas, assim como precisamos continuar aqui, fazendo essa mobilização, essa articulação, né, para garantir a presença permanente, né, dos povos indígenas nas redes, cobrando, exigindo e pressionando o Congresso Nacional e também, né, o Poder Executivo, e também trazer esses apoiadores de fora, né? Então, nós temos que pensar uma linguagem para dentro das aldeias, que vai desde os vídeos, podcast, para quem tem acesso à internet, a radiofonia para aqueles que não têm, né, outro tipo de chegar à informação. E bem como, né, ficar aqui permanentemente ocupando as redes sociais, como a gente tem feito durante esse período de isolamento. Perfeito, Sônia. Nosso tempinho já esgotamos aqui. Eu sei que você tem mais uma próxima atividade já bem em cima da hora que você tinha me pedido. A gente vai encerrar essa live agora. Antes de encerrar, eu queria agradecer imensamente a sua participação e ter conseguido arrumar um tempo na sua agenda para poder conversar com a gente nesse dia que é tão importante para a gente continuar reforçando essas lutas sobre o meio ambiente. Queria agradecer também a participação da Mainari. Muito obrigado por você ter topado fazer essa live com a gente aqui também, as perguntas e sobre o trabalho desenvolvido pela Change.org. E deixo aberto para vocês aí também, se quiserem falar alguma coisa no encerramento, fiquem à vontade, por favor. Acho que está mudo. O seu áudio está mudo, você pode Quero agradecer por esse espaço, né, por esse debate que é tão urgente e nesse Dia do Meio Ambiente se faz tão oportuno, né, e concluir com esse chamado, né, esse chamado para a sociedade em geral, para se engajar nessa luta ambiental, que é uma luta de todos nós, tá? E muito obrigada ao espaço aqui do Catraca Livre. E a você, Mainari, né, por estar junto com a gente aí também. Eu sei que nessa mobilização toda, para mais engajamento nas petições, tá? Obrigada. Tá bom, pessoal. Eu também quero agradecer todo mundo que acompanhou a gente, que assistiu essa live. Agradecer especialmente a Catraca Livre pela parceria e também a Sônia por ter aceitado o convite de conversar com a gente sobre esse assunto tão importante. Muito obrigada. Maravilha, gente. Sempre lembrando que se você quiser saber mais sobre esse assunto e muitos outros, é só você acessar todas as redes da Catraca Livre, seja no nosso portal ou nas próprias redes sociais. Tem muito conteúdo sobre o assunto. É super importante que você se informe nesse momento em que a fake news tem dominado o noticiário, para você saber de forma correta o que está acontecendo no Brasil sobre o meio ambiente. Obrigado a vocês duas novamente e a gente encerra essa live por aqui. Até mais. Até mais. Até mais. Obrigada.